Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando! Mais um Estúdio Câmara no ar para você ao vivo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro, e hoje a gente fala de algo que todo mundo vive, mas que quase ninguém comenta. Vamos falar dos diálogos imaginários, aquelas conversas mentais que surgem do nada, enquanto a gente toma banho, dirige, caminha, ou até às vezes a gente está deitadinho, tentando dormir. Aquelas conversas começam a vir na nossa mente, conversas que nunca aconteceram, discussões que voltam à mente, resposta que a gente gostaria de ter dito, mas só disse para nós, na nossa cabeça. Conta pra gente aí se isso acontece com você. Você conversa sozinho, né? Ou conversa com quem? Aí na sua cabeça, na sua mente. Aliás, desde criança, né? Tem crianças que têm aí os amigos imaginários e hoje nós temos aqui duas entrevistadas profissionais que vão explicar pra gente o porquê isso acontece e quando isso vira uma patologia. Então, manda mensagem pra gente, o WhatsApp tá aberto, 978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações e já vamos apresentar as nossas entrevistadas para vocês aí de casa, tá bom? Vamos lá então, olha. Os vereadores de Campinas aprovaram em primeira votação, durante a reunião ordinária de número 77, que foi realizada ontem, o projeto de lei complementar 109 de 2025, que foi enviado pelo Executivo. A proposta atualiza a legislação que regulamenta as taxas do poder de polícia administrativa e também modifica regras da taxa de fiscalização sanitária. O texto foi elaborado com contribuição das equipes técnicas das áreas de fiscalização urbanística, sanitária ambiental, habitacional e de trânsito. Também moderniza e revoga isenções antigas, consideradas defasadas, e atualiza regras do licenciamento sanitário. Além desse projeto, os vereadores também aprovaram outras matérias, entre elas, concessão do título de cidadão campineiro, ajustes no domicílio tributário eletrônico, programa de cadastramento espontâneo de glebas, reestruturação, de secretarias municipais, denominação de ruas e praças e diploma de mérito ambiental Chico Mendes, entre outros itens da pauta. A cobertura completa, com todos os detalhes da reunião, você confere hoje ao meio-dia no Câmara Notícia com Gabriel Castro. E olha só, mais uma informação chegando para você, muita atenção, Black Friday, grandes promoções, né, do comércio físico e online acontece nessa sexta-feira, amanhã, dia 28. Então, para ajudar os consumidores a fazer compras com mais tranquilidade e segurança, o Procon Campinas publicou uma cartilha com orientações importantes, tá? O material está disponível no site procon.campinas.sp.gov.br. Para as compras pela internet, a dica é verificar a reputação da loja, checar prazos de entrega e sempre guardar comprovantes e notas fiscais. Também é importante usar senhas fortes e, se possível, gerar um cartão virtual no banco, o que aumenta a segurança na hora do pagamento. O Procon orienta ainda que, ao finalizar a compra, o consumidor faça uma captura de tela com confirmações do pagamento e um resumo do pedido para manter um registro seguro da transação, né? Então já sabe, amanhã movimentação intensa, Black Friday, mas fique atento aí aos seus direitos, tá certo? Vamos ver como fica a previsão do tempo para Campinas hoje? Bora que bora! Campinas, previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas sem chuva. Temperatura mínima 14, máxima 28. Pois tava bem fresquinho hoje pela madrugada, né? Eu que levanto 5h30 da manhã, senti um friozinho, falei, ué, o que está acontecendo? Mas essa é a previsão. Mínima foi de 14, máxima de 28. Vamos embora, quinta-feira linda para mim e para você. E antes de abrir a nossa entrevista e apresentar as nossas convidadas, é interessante pensar no quanto a nossa mente conversa com a gente o tempo todo, né? Às vezes é para nos proteger, às vezes para lembrar a gente de alguma coisa, ou simplesmente porque a gente está tentando processar emoções sem perceber. Esses diálogos internos dizem muito sobre como nós sentimos, e é exatamente isso que a gente vai tentar entender melhor agora com as nossas convidadas. Quero dar as boas-vindas a Sara Moreira Garcia dos Santos, psicóloga especialista em TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Rúbia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que nos assiste hoje. Maravilhosa! Para completar o nosso timaço do Estúdio Câmara de hoje, Tatiana Isidoro, psicóloga, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação e presença. Obrigado pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Nós estamos honrados e curiosos para saber o que acontece com a gente quando a gente, sem perceber, começamos a conversar conosco. Com quem? Amigos imaginários? Vamos lá então. Sara, por que que a nossa mente cria tantos diálogos imaginários? E o que a psicologia e a neurociência explica sobre esse fenômeno? Quando começa? O que que acontece com a gente? Bom, isso é natural, né? Muitas pessoas se preocupam, mas é uma forma do nosso cérebro nos proteger e não causar um incômodo. Então, teóricos como Vygotsky, por exemplo, eles já trazem isso como uma ferramenta de planejamento sensacional que nós temos, que nos ajuda a se preparar, né, para eventuais situações. E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai vir para refinar essa ferramenta. Ela vai nos ajudar a trazer ela de uma forma realista e útil, evitando assim a ansiedade. É, ansiedade, né? Porque às vezes você conversa sozinho, de repente você para e fala assim, mas o que que eu tô falando com quem? O que que tá acontecendo, né, Tatiane? Sim. Essas discussões mentais são sempre negativas ou também podem ser uma função positiva para a gente poder treinar situações sociais ou organizar pensamentos. Porque pensa uma coisa, de repente eu vou passar por um processo de avaliação e aí eu vou conversar comigo mesmo, reforçando aquela ideia, né, que eu preciso apresentar lá nesse processo, ou então na frente do espelho, mas acaba sendo uma conversa, tipo, meio diferente, meio estranha, né? O que que acontece? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Uhum, Então vamos pensar que a positiva. uhum, A positiva ela vai trazer uma estruturação mental, ela vai nos ajudar a estruturar, a ver quais as melhores estratégias. Então, por exemplo, pensar de estar aqui. Então eu tive todo um pensamento em cima do cenário, do meu posicionamento, daquilo que eu ia falar. Então, essas são as discussões internas. uhum. Podem ser negativas no sentido de uma autocobrança. Então, eu vou pensar sempre de forma negativa, isso vai trazer ansiedade, vai trazer uma frustração, vai trazer um sentimento de desvalorização. Olha isso, gente. Você sabe que a neurociência mostra que o cérebro dedica cerca de 40 a 50% do tempo ao pensamento espontâneo, né? Segundo estudos da Universidade de Harvard, é, quando a mente viaja entre o passado e o futuro, cria cenários, hipóteses, debates, é isso que a Tatiane trouxe, né? E esses debates internos, às vezes, são leves e às vezes angustiantes. Isso acontece justamente em momentos de silêncio, né? Quando o corpo para e a mente acelera. Muita gente tem aí essa situação de corpo parado, mente acelerada, e às vezes não consegue nem dormir. E a mente fica, e de repente você começa a conversar com você e vai criando situações, vai tentando resolver problemas, mas são problemas que você está resolvendo só para você, porque você não conseguiu resolver fisicamente, né? Então, essa é uma espécie de ruminação, a gente fica ruminando, e essa ruminação aparece muito em quem sente culpa, medo de julgamento ou tenta prever tudo antes de agir, é a tal da ansiedade, né? Então, existe um gatilho emocional comum para esses diálogos, Sara, se tornar repetitivos, a gente ficar sempre nessa repetição aí de ficar ruminando coisas e coisas e coisas e conversando conosco mesmo, acaba tendo assim um desgaste muito grande. Sim. Antes de eu entrar no gatilho, eu queria Uhum. só exemplificar para o pessoal que é como se fosse um simulador de voo. Um piloto, ele precisa passar ali, né, por um Aham. treinamento, por simulação, antes de efetivamente pilotar o avião. E é Sim. a mesma coisa, é o mesmo movimento que o nosso cérebro faz. Uhum. Então, primeiro, né, ele vai treinar ali todas as situações de perigo para se proteger. Então, é preferível que a gente passe por situações de inseguranças e incertezas na segurança da nossa mente do que ocorrer o risco, né, de bater o avião na vida real. Olha, Sim. interessante. Então, se nós estamos tendo esse diálogo interno, Uhum. quer dizer que
né, o nosso sistema nervoso e todo o nosso cérebro está funcionando corretamente. Olha que legal, né? É um treinamento mesmo. E sim, é uma espécie de treinamento. Para aí em casa, dá uma observada, se volta para você agora e lembra, né? Quantas vezes você teve que executar algo, mas antes de executar isso, você falou consigo mesmo, tipo assim, eu posso, eu consigo, vamos lá, olha, eu tenho que fazer isso, repete isso. Então, os atletas, né, fazem isso muito, esses diálogos, que às vezes a gente percebe, tem pessoas que fazem aquela leitura labial, né, e conseguem mostrar o que os atletas falam para eles no momento em que eles estão aí prestes a dar o start da competição. Isso é bem interessante. Esses diálogos, eles podem se conectar à ansiedade, Tatiane, e se conectando à ansiedade, eles podem piorar os sintomas como insônia, tensão emocional e essa sensação de mente acelerada, porque tem o lado bom e tem o lado ruim, né, desses diálogos, sei lá, não sei nem como é que fala, é você falando com você mesmo. Bom, a ansiedade, ela é importante para nós, né? Ela pode, se ela estiver no nível bom, ótimo, né? Mas tudo que é no extremo é horrível. Então, a ansiedade, com esses pensamentos negativos, eu só vou pensar de forma muito mais catastrófica nas situações. E isso tira o sono mesmo, né? Tira, né? Mas é importante a gente pensar sobre isso também, né? Por que eu não estou dormindo? O que está acontecendo? Mas, além de trazer tudo isso também, da insônia, ela traz uma tensão emocional. Então, eu sempre vou ficar pensando de forma repetida aquela situação. Isso tira a paz, né? Total, a gente fica ruminando mesmo, é isso. E eu já me peguei várias vezes, me preparando para dormir, e aí deito e começo a pensar no amanhã e nas coisas que eu tenho que fazer, e daí no planejamento, de repente, da semana. E, gente, vai dando uma pressão tão grande na nossa mente, no nosso cérebro, e aí, de repente, eu tento me autoequilibrar e falo assim, opa, peraí, você não vai resolver nada deitada aqui. E você tem que fazer o quê agora? Dormir, amanhã você resolve. Mas mesmo assim, tem momentos que não funciona, e você acaba perdendo o sono, e no outro dia você está totalmente desgastado, cansado, e não resolveu nada daquilo que você pensou. Então, a gente precisa aprender a ter aí uma autorregulação. Não é fácil, né? Eu, de vez em quando, tento, tem dias que eu consigo, tem dias que não, e tá tudo bem, mas a gente precisa, assim, estar atento a isso. A Organização Mundial da Saúde aponta que padrões repetitivos de pensamento podem ser marcadores do sofrimento emocional, quando aparecem principalmente à noite, é o que a gente está falando, eles atrapalham o descanso e drenam a nossa energia mental. Por isso que daí no outro dia a gente acorda não valendo nada, né? Parece que você passou um caminhão em cima de você não resolveu o seu problema, a mente está acelerada ainda e você precisa trabalhar e entregar durante o dia. E aí é um grande problema. Agora, Sara, tem a diferença entre o diálogo interno saudável e o diálogo interno que não é tão saudável e acaba sendo preocupante. Como é que a gente identifica esse limite na prática? Vamos lá. É uma linha bem tênue, né, entre o pensamento saudável e o patológico. Então, se é um pensamento leve, ele é um visitante, ele chegou e falou para você ali, olha, não esquece de apagar a luz, e foi embora, ok, é um pensamento espontâneo, leve, que não gerou nenhuma preocupação excessiva. Mas se ele é um intruso, ele chega, né, entra na sua mente, senta no sofá, e fica ali por horas, remoendo histórias mais velhas, né, causando sofrimento, aí a gente chama de ruminação e traz um sofrimento. A gente percebe também como se eu tivesse um controle remoto. Então, se eu estou ali lavando a louça e a minha mente viaja, o telefone toca, e eu consigo parar, aperto o botão do pause, paro aquela viagem, né, aquele devaneio, e atendo o telefone, consigo conversar, ou se eu estou no quarto ali nos meus pensamentos, minha mãe ou meu pai me chama e eu consigo apertar o botão do pause e conversar naturalmente, ok, esse, né, tá dentro do saudável. Agora, se ou eu não escuto, ou ao pausar me causa irritação, desconforto e sofrimento, ali ansiedade, aí é preocupante, né? Pode ser que se a pessoa ficar horas no mundo da fantasia, a gente já pode estar
falando de um quadro de devaneio excessivo, né? Sim. Então, de ficar ali horas no mundo da fantasia, Uhum. perdendo conexões reais com os amigos. Então, isso já se torna patológico. E é importante, né? É inteligente buscar ajuda quando a gente percebe que está fugindo do controle. É verdade, né, a gente precisa ter aí uma identificação do que está acontecendo com a gente e às vezes nem sempre a gente consegue entender, né, então assiste o Estúdio Câmara, porque a gente mostra aqui com as nossas entrevistadas e convidados, situações do nosso dia a dia que às vezes você pensa que, é natural e tal, mas que de repente pode ser algo que você precise de ajuda, e tá tudo bem buscar ajuda, tá tudo bem não estar tão bem assim, não é? Não somos perfeitos. Agora, ô Tatiane, tem o pensamento contrafactual, né, esse, "e se?". Mas esse "se" judia, né. "E se eu tivesse dito aquilo? E se eu tivesse feito isso?". Pode ser esse "se" pode ser uma forma de aprendizado, ou só nos prende a um passado e aumenta o nosso sofrimento quando a gente fica nesse "e se?". E se? É uma culpa, é um negócio, assim, que vai puxando a gente para baixo, porque a gente fica sempre na dúvida, né, e isso gera uma situação frustrante. Seria ideal se nós olharmos, para a situação de forma só como uma construção, um aprendizado. Uhum. Muitas vezes a gente não consegue fazer É. isso, né. O aprendizado, então, e se eu tivesse falado ou feito isso, se eu pensar de uma forma positiva, eu vou trazer um cenário diferente e trazer estratégias diferentes para uma próxima oportunidade. Isso traz, uma estratégia, uma estrutura mental fenomenal. Agora, Uhum. se eu penso de uma forma negativa, então, e se eu tivesse falado tal coisa, eu vou ficar presa àquele passado, eu vou ficar remoendo e trazendo, desvalorização para mim mesma. E isso pode causar mais ansiedade, mas também, a principal, trazer uma depressão, porque a depressão, ela é focada principalmente em ficarmos parado no passado. Então a Exato. gente tem que avaliar bastante isso. E tanto que os gatilhos, né, retomando, o gatilho ele vem disso, né, da culpa que está ligado a não aceitar o passado. Sim. Então eu Uhum. fico voltando ali para 10 anos atrás, 5 anos atrás, tentando imaginar conversas com pessoas que nem fazem parte mais do nosso ciclo de vida, Uhum. né, é um desgaste numa situação que não vai voltar. Eu estou brigando com uma realidade para um desfecho, uma esperança que, infelizmente, né, foi o que aconteceu e a gente precisa aprender com isso, estabelecer novas ferramentas para Sim. lidar eventualmente no futuro. E Uhum. Rúbia, o legal é a gente imaginar que nós estamos em construção o tempo todo. Sim. Então, estar em construção, eu vou ter erros, mas eu vou ter muitos acertos. E olhar os erros que eu cometi no passado e ver que eu posso ser melhor hoje é Uau! muito, muito Aham. importante, né. Sim. Então nós estamos em construção para o resto da vida, né. É verdade, a vida é movimento, né, e a Sim. gente está em movimento. E muita gente recria, mentalmente uma conversa por horas, por dias, como se estivesse se defendendo, né, internamente. Isso tem relação direta com autocrítica, insegurança, né, Uhum. essa busca de validação emocional, né, Sara. Algumas Sim. pessoas dizem até que os diálogos imaginários aparecem no banho, no trânsito ou antes de dormir, né. Por que nesses momentos? Tem alguma coisa a ver com tem momentos específicos? O que acontece? Tem sim. Quando nós estamos no trabalho, é como se nós tivéssemos um gerente chato ali, né, o nosso córtex Aham. pré-frontal, ele é ativado, e aí nesse momento você está focado, você é crítico, você busca ali formas de executar o seu trabalho e tem essa autocobrança. Mas Sim. no momento do banho, do relaxamento, do lavar uma louça ou até mesmo de dirigir para um local que você já está acostumado, você entra no piloto automático. E aí, nesse momento, o cérebro ele detesta ficar vazio. Então,
o seu modo criativo é ativado e o cérebro faz a festa. Então, é onde vem as melhores ideias, os diálogos ali, né, das melhores formas, aquele argumento no banho, você tá pensando na discussão, né, com alguém, e aí você ganha a discussão com aquele argumento infalível, mas diante de algo que nunca aconteceu na realidade, né? Gente, isso é impressionante, né? Quem nunca passou por isso? No trânsito, então, é uma coisa de louco, né? Tem até alguns memes na internet que o pessoal fala e fala e fala, né? Oh, não vai dar seta não, e tal, e tá lá dirigindo, e fala, tá falando com quem, né? Mas é bem interessante isso, porque se a gente parar para analisar, esses diálogos imaginários, eles vêm desde lá da nossa infância, né? Lembra quando a mãe fala assim, meu filho está falando com um amiguinho imaginário? Isso também acontece com a criança? Esse amiguinho imaginário seria esses diálogos internos que hoje nós temos, né, conosco, e as crianças têm isso também quando pequenininho? É mais ou menos parecido? Como é que é? Também, né, Sara? Sim, como está ligado nessa questão da proteção, o nosso cérebro, desde a infância, a criança, ela busca a resolução de problemas conversando. Olha aí. Então, ela vai falando, ela vai criando situações. E o imaginário também vem como parte disso, né, para resolução de problemas. Só que conforme vem a vida adulta, essa voz, ela se internaliza. Então, você já passa a não ficar falando, né? Às vezes fala também. Às vezes fala. Gente, eu falo sozinha. Lá na redação, o meu vizinho lá, né, de baia, lá do computador lá, ele fala assim, ô, Rubi, tá falando sozinha? Eu tô. Eu falo sozinha mesmo. Porque isso ajuda a estruturar a nossa mente, né, exatamente, né? Eu acho interessante isso. E eu falo sozinha mesmo. Às vezes tô andando, tô falando sozinha, eu dou uma olhada para um lado, outra pro outro, assim, falei, né? E daí falo alto, né? Aí alguém fala, por que tá falando sozinha? Mas é uma coisa natural, gente, que acontece. Agora, essa questão dos diálogos imaginários, eles podem influenciar a forma com que a gente se relaciona, Tati? Tem que tomar um cuidado com isso. Qual que é a influência, qual que é o impacto desses diálogos imaginários e dos relacionamentos, seja ele profissional, pessoal, né, amoroso, enfim. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode trazer muitos danos, né? Então, por exemplo, se eu estou chateada com alguma coisa e não consigo resolver, aí isso pode afetar o meu relacionamento, já fantasiando uma discussão, e isso, na verdade, pode não ter acontecido o fato, mas eu já criei toda uma história na minha cabeça, e ficar bravo com uma pessoa que nem sequer tive a discussão ali presencial, né? Olha isso. Então, aí eu fico já remoendo um sentimento que, na verdade, não aconteceu. E é grave, porque nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é da imaginação e o que é real. Né? Então, se eu fico nesse processo, discutindo lá com alguém na minha mente, despertando sentimentos de raiva e treinando esse sentimento, isso, né, vai acionar uma raiva interna, hipertensão, entre outras condições de saúde, porque o nosso cérebro ele não vai saber, você vai estar treinando o seu cérebro para sentir raiva, né, em determinados momentos e situações. Gente, olha isso, tá explicado então, né? De repente alguém fica pensando em você e fica ruminando alguma coisa ali e tal, aí você chega e fala, bom dia por quê? É porque a pessoa ficou falando sozinha lá, e ruminando, chegou lá e explodiu, mas tipo, eu não fiz nada. É mais ou menos isso que acontece. É interessante quando a gente para pensar como age o nosso cérebro, né? Porque ele não tem a definição, né, do que é bom, o que é ruim, e o que a gente alimenta cresce. Então, eu vou alimentar no meu cérebro algo ruim, isso vai crescer, porque ele não consegue diferenciar. Tem dias que nós não acordamos muito bem, né? É verdade, né? Tem e isso afeta, assim, de forma bem mais fácil. Olha só, gente, interessante demais. Nosso pensamento não para, na verdade, né? Nem quando a gente dorme, não para, né? É por isso que a gente sonha, será? Não, eu só ia complementar que um outro gatilho tá ligado à ansiedade, que é a sensação de prever o futuro também. Gente. Né? Que entra ali o medo, a ansiedade, você ficar hipoteticamente imaginando vários cenários, se fulano falar A, eu vou falar B, e se ele falar B, eu vou responder C,
sendo que a gente não consegue controlar o que o outro vai pensar, o que o Uhum. outro vai falar. Então, Mas a isso- gente já pensa até na resposta da outra pessoa, né? Exatamente. Que coisa mais impressionante, E aí, não quando é? chega na vida real, ele fala algo assim, que Nada. você nem esperava, Aham. e todo aquele planejamento, todo aquele estresse que você passou consigo mesmo, foi à toa. Olha, né, isso tem, de repente, assim, vamos colocar pro nosso aqui agora, de repente você tem uma reunião muito importante que vai definir algo aí, né, a sua vida profissional, a sua carreira, enfim. E aí você começa a pensar na reunião, não dorme e cria todo o planejamento, as falas e chega lá, né, eu cheguei. De repente não acontece nada daquilo que você pensou, te desarma. E o que e daí? O que acontece? Vem uma frustração? Como é? Sim. Quer falar? Vai, pode Vem a explicar. Vem. frustração, né? Aham. E outros sentimentos emanam disso. Uhum. Então é importante nesse processo a gente sempre trazer, conforme você falou, para o real, né? Para o Aham. que está acontecendo aqui e agora. Então, esse diálogo interno ele vai ser útil se ele servir como planejamento. Você ir Tá. anotar e resolver o problema. Uhum. Então tem que ser algo ali, né, focado. Agora, se ele já vir com outros objetivos e tomar conta de forma excessiva, então eu preciso retirar, resfriar a mente, sair daquele ambiente, para conseguir trazer ali de volta para o real, senão vai causar a frustração, a expectativa de algo que muitas vezes não acontece. E nós passamos por isso Sim. constantemente. E um termômetro também seria o desgaste, né? A Uhum. sobrecarga. Então, calma aí. Se eu estou vivendo uma sobrecarga, deixa eu pensar melhor sobre tudo isso, né? O que está trazendo de ruim? Quais são os meus pensamentos negativos que estão atrapalhando aí o meu dia a Uhum. dia? Excelente. Agora, me faz analisar o seguinte, de outros programas, nossa, a gente aprende tanto nesse Estúdio Câmara. Teve uma entrevistada nossa que explicou que o nosso cérebro, ele cansa, né? E ele cansa porque, aliás, o cérebro cansa o nosso corpo, dá um desgaste Uhum. físico, porque se você trabalha demais, pensa demais e sobrecarrega o seu cérebro, você tem um desgaste físico. É assim mesmo que acontece, né? Agora, imagina a gente com esses pensamentos, né, acelerados e esse diálogo imaginário, o tanto de desgaste físico que isso nos causa. Tem relação? Tem, né? E é um desgaste desnecessário, né, que a Tati Uhum. acabou de abordar, Uhum. que nós não precisamos, já tem tanta sobrecarga no nosso dia a dia, eu não preciso trazer mais. Então foca no que é real, né? Se sua mente está catastrofizando ou está aumentando aquela situação, potencializando de alguma forma, traga as evidências daquilo que realmente aconteceu, como realmente a pessoa falou, dentro daquilo que ela respondeu, né? Se aquilo faz sentido, se realmente é nessa perspectiva negativa, se tem outras formas de enxergar para diminuir um pouco, porque, né, a nossa vida já é muito dinâmica e cobranças em excesso, então se cobre um pouco menos nesse processo. Muito bem. Agora, Tati, a gente vive uma vida muito corrida, né? Nossa, gente, é frenético. Não adianta, todo mundo corre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Como que a gente organiza isso tudo para a gente conseguir lidar com esses pensamentos, né? Com esse diálogo imaginário aí, diante desse turbilhão de acontecimentos diários que movimentam a nossa vida? Bom, eu falo muito para os meus pacientes o quanto que é importante pensarmos naquilo que pensamos. Nossa! Parece estranho, né? Sim! Mas é importante fazer isso, né? Porque se eu penso naquilo que está me atrapalhando, eu vou começar a nomear os meus sentimentos. E nomear traz um significado diferente. O escrever também sobre tudo aquilo que eu penso me ajuda a organizar e arrumar estratégias. Né? Então eu preciso parar, olhar. Tem muitas pessoas que falam assim, não, é só tentar olhar para outra coisa, né? Se desvincular de tudo Sim. isso. Não é importante, porque senão daqui a pouco estão os pensamentos novamente ali Verdade. atormentando. Então, eu parar para perceber o que realmente eu estou sentindo é importantíssimo. É se conhecer mais, né? Então, a técnica da respiração, isso ajuda bastante. O sair do cenário, né? Ficar num lugar mais isolado para você se conhecer, para você entender o que está acontecendo, anotar
E como a Sara falou, a respeito de trazer o real e tirar a fantasia. Quando eu faço isso, essa movimentação, eu começo a tirar esses pensamentos ruins, porque os pensamentos ruins estão relacionados às fantasias. Eu trago o real, eu começo a estruturar mais os pensamentos, arrumo estratégias, aí sim eu posso mudar o pensamento para outra coisa. Nossa, mas e quando é que a gente chega nessa fase? Tem que ter um autoconhecimento aí, fazer um exercício muito grande para conseguir fazer essa separação, né, desses pensamentos, hein, Sim, é Sara? uma reestruturação cognitiva, né? É um Diária, processo. né? Sim. E a terapia ela vem para agregar nesse sentido, né? Para eu entender as minhas crenças que fazem com que esses pensamentos sejam distorcidos, e então eu consiga ressignificá-los e trazer para o que é real. Não que o real vai ser sempre positivo, mas na maioria das vezes a gente acaba automaticamente levando para o negativo e é necessário encontrar um equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, né, eu gosto muito de repente, ir para o mato, é sério. Eu gosto de, quando eu posso, porque eu tenho pensamentos acelerados, né? Imagina, a gente jornalista, pensa demais. E aí, quando eu posso, eu gosto de me afastar um pouco de tudo e, assim, parece que me reconecta. Isso realmente funciona? A gente consegue essa reconexão? Porque parece que a mente fica mais leve, o corpo também alivia e você está pronto para, vamos lá, pode vir de novo que eu estou pronta para mais uma semana. Esse distanciamento, de repente essa conexão com a natureza, isso faz sentido quando a gente fala desses diálogos imaginários que acabam atormentando a nossa vida o tempo todo? Rúbia, foi muito legal você trazer isso, porque isso mostra o quanto que você está se conhecendo cada vez mais, É verdade, né? é verdade, Porque o sim. sair, o gostar ali do verde, né? Isso mostra que é uma saída sua, né? E cada um de nós descobrirmos a nossa saída é excelente. Então, para ela foi isso, para outras pessoas pode ser outras situações que são importantes avaliar. É importante parar para pensar mesmo em você mesmo e naquilo que está atrapalhando sua mente ou aquilo que você deseja pensar mais, né? Então vale super a pena. A gente precisa dar uma paradinha de vez em quando, porque senão a gente não consegue aguenta. não, né? Já pensou? Dá um curto-circuito ali, gente, e se você não para porque você entende que você precisa parar, vai chegar uma hora que você vai parar por necessidade mesmo, por saúde. E aí, meu amigo, para reverter toda a situação... Até porque o corpo fala, né? Fala. Então começa se a gente não para pensar sobre toda essa situação, o nosso corpo vai começar a dar sinais. Então, enxaqueca, dores na coluna, dores na barriga, né? Então tudo isso, para que viver, né? A gente pode fazer escolhas diferentes. E que legal que a gente trouxe esse tema aqui, você vê, a gente foi falando e chegamos no momento de dar uma parada, dar um stop. E a gente está chegando nesse momento porque estamos aí já no fim do ano, né? Faltam o quê? Menos de 30 dias aí para a virada e tal, para o Natal, enfim. Qual que é a importância da gente parar e fazer uma autoavaliação nesse momento? E, tipo assim, deixar só para o fim do ano? Não, né? A gente deveria fazer isso direto. Mas, como estamos chegando no fim do ano, eu gostaria que vocês trouxessem a importância de a gente parar, fazer uma avaliação, ressignificar algumas coisas, começar a tirar da nossa mente aquilo que não nos pertence, né? Qual que é a importância disso nesse momento que a gente está vivendo hoje, Sara? Sim, o mundo está muito acelerado, né? Era Halloween, Então, antes do Halloween, Dia das Crianças, e os enfeites de Natais já estavam invadindo as lojas. Daqui a pouco tem coelhinho da Páscoa brincando com o Papai Noel, né? Eu falei, nossa, mas ainda estamos preparando para a festinha de Halloween e já está o Natal, mas diante de toda essa dinâmica, é importante olhar para si, né? O quanto eu estou submerso nesses desvaneios excessivos, e tem sido cada vez mais comum no consultório, tá? A gente recebe adolescentes e adultos também que muitas vezes querem ficar nesse mundo da imaginação, eles querem ficar presos ao passado, né? As senhorinhas muitas vezes, naquela ilusão do que já se foi, sendo que o presente, o nome já é, né? O hoje é um presente que nós temos.
Então não deixe para amanhã, né? Também não viva sofrendo pelo passado, mas assuma o controle, né? Lembra, a gente está lá na simulação de voo, né? Eu não preciso desligar o meu simulador, mas eu preciso tomar o controle. E isso que é o importante. Então, diante dos excessos, o que eu preciso fazer? Quais as ferramentas? Qual o caminho a seguir? Né, nas festas agora que estão se iniciando, o tempo com a família que está sendo tão escasso diante dessa dinâmica, o olhar um para o outro, as refeições juntas, né, o valorizar, a validação do outro, dos seus filhos, né, da esposa, do marido, dos seus pais. Eu acho que esse é o caminho para que a gente tenha um final de ano aí mais feliz. Tentar buscar e viver o aqui e o agora, né, Tati? E também ter a oportunidade de ser melhor, né? De ser uma pessoa melhor, de buscar meios para isso, não ficar preso ao passado, isso perde muito tempo. A gente tem tanta coisa para viver, né? Para estruturar, para ressignificar, como a palavra que a Sara falou, né? Então, olhar para si mesmo, não se cobrar tanto e ver mesmo que você está em construção a vida toda é muito bom. Né? Porque a gente começa a viver uma vida mais leve. Né? É isso que vocês nos ensinam, isso que a gente aprende todo dia aqui, né? Eu tô aprendendo demais e se você parar para analisar, a vida mais leve, ela te oferece qualidade de sono, tranquilidade, discernimento, sabedoria, maturidade. Né? Maturidade, você não vai agir no impulso. É difícil? Claro que é, tem dia que você vai querer, né, agir no impulso mesmo e chegar chegando, mas alguma coisinha lá na sua mente vai falar, opa, é o diálogo, né, é o diálogo, vai falar assim pra você com você mesmo, opa, alto lá, não é por aí, aí você aprende a dialogar, de repente, com você, mas de uma forma mais leve, mais tranquila, e aí, a gente vivendo assim, os nossos pensamentos também acabam se moldando, né, para a leveza, a gente consegue entender que, tá tudo bem aqui, vamos deixar e vamos seguir a vida mais tranquilo, é mais ou menos assim, né, Isso, a gente molda. É importante expressar o que você está sentindo, mas sem interferir no outro, porque eu não vou ter controle sobre o outro, sobre as ações dele, sobre a forma como ele vai agir, ou falar, ou pensar, mas eu tenho controle sobre mim, né? Sobre a forma como eu vou reagir, sobre a forma como eu vou interpretar a situação, sobre como eu vou lidar. Então, quando eu assumo esse controle, se torna mais fácil eu lidar com a situação de uma forma... Bom, ele escolheu agir assim, eu vou expressar como eu me sinto, se não concordar, ok, a opinião dele não precisa ser a minha, mas não precisamos discutir por causa disso. Olha, isso é tão gostoso quando chega nessa fase, e esse negócio de transbordar é verdade, né, a gente transborda, e aí você transborda o que você tem dentro de você. Se você tem algo que não é tão bom assim, pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu lado vão, né, receber esse teu transbordo, a gente precisa cuidar com isso, né. E renovar a nossa mente o tempo todo, né? Aquilo que nós escutamos de música, de filme, isso também pode atrapalhar ou beneficiar a nossa mente. Verdade. As pessoas que nós escolhemos viver, né? Tudo isso influencia. Olha aí, tá vendo, né, tudo que nos cerca, né, as energias, quem está do nosso lado. É importante, gente, falarmos sobre isso. Agora, 8h46, a produção avisando aí que nós temos algumas perguntas para as nossas entrevistadas. Nosso bate-papo tá tão gostoso, a gente tá falando aí sobre esses nossos pensamentos, né, pensamentos, coisas que essas conversas imaginárias que a gente tem na hora do banho, quando você está dirigindo, então, meu Deus do céu, você pega e vai fazer uma viagem sozinho, esses pensamentos, essa conversa vem, e aí, de repente, seria o momento de você tentar reorganizar. Fala, opa, aqui não, esse aqui sai, esse aqui fica, esse aqui vai para a caixinha, fica guardado lá. Quando eu estiver mais tranquila, eu vou pensar nisso e vamos resolver. E a gente também tem que parar para analisar que na hora que a gente deita na cama, não está na hora de resolver nada, você vai dormir. Né? Eu tô tentando, hein, gente? Falou, sai todo mundo daqui, deixa eu dormir, eu não quero pensar em nada. E vamos dormir, porque no outro dia a gente precisa acordar bem, né? É difícil?
É desafiador, mas a gente consegue com orientação, com terapia, né? E com autoconhecimento. O autoconhecimento também é desafiador, porque a gente muda todos os dias, a gente está em movimento. Então, o autoconhecimento é uma coisa infinita, né? Você vai ter que praticar o autoconhecimento enquanto você viver. Eu aprendi isso, e é isso mesmo, né? Assim, Sim. né? Sim. Não tem ninguém, mas já me conheço. Ah, Até porque nós temos vários ciclos da nossa vida, né? E sim. os nossos pensamentos vão mudando, e aquilo que fazia sentido antes não faz mais hoje, né? Exato, é verdade mesmo, é bem interessante. Nós somos um ser bem interessante mesmo, por isso que o pessoal, os cientistas acabam sempre estudando o tal do ser humano, porque a gente está em constante movimento e mudança. Vamos lá, 8h47. Produção, pode colocar para a gente aí algumas perguntinhas, por favor? Vamos ver. Felipe Moraes do Taquaral. Quando estou no banho, fico criando diálogos e respondendo mentalmente situações antigas. Felipe, por que esses pensamentos aparecem justo nos momentos de relaxamento? Eita, vamos lá, vai. Você, Sara. Eu vou te falar, incomoda pra caramba, né? Sim, é alguma situação antiga que provavelmente está mal resolvida ou que você não conseguiu aceitar o passado. Lembra do gatilho que nós comentamos há pouco? É isso, né? A culpa ou ali algo que te marcou, ele vai ficar, né? Isso vai ficar voltando. Então, o ressignificar, a forma como você está interpretando essa situação, mas vem no momento de relaxamento, porque muitas vezes você está ali com o seu gerente focado, tá crítico nas coisas, né, do presente. Nesse momento de relaxar é que a nossa mente viaja para o passado, vai para o futuro, mas não pode ser de uma maneira excessiva, que te cause preocupação. É isso mesmo, vamos cuidar dessa viajada aí, dessa viagem aí, porque infelizmente isso acontece mesmo, gente. No banho, no trânsito, na hora que você deita para dormir, vai fazer o quê, né? Mas a gente precisa, pegar o rumo do negócio, assumir a direção e falar, opa, aqui não, vamos lá, 8h49. Mais uma pergunta pra gente, agora a gente direciona pra Tati. Vamos lá, Carolina Prado, do Jardim Flamboyant. Quando imagino um conflito, começo a montar várias versões do que poderia acontecer. Isso é tentativa de me proteger da frustração ou é sinal de ansiedade? E aí? Carolina, pode ser tanto um quanto o outro. Uhum. Agora, o que é esse conflito, né? O porquê, tentar pensar sobre esse conflito de uma forma mais ampla, né? Entender melhor o porquê desse conflito pode te ajudar a resolver melhor a situação. E verificar também se está nas suas mãos de resolver ou não. Porque se não estiver nas suas mãos, aí vira uma ansiedade. Se estiver nas suas mãos, você vai arrumar estratégias e uma melhor estruturação para tudo isso. Muito bem, né? É impressionante como a gente cria os conflitos internos e é só a gente que sabe deles, ninguém mais, né? A gente fica nessa luta interna, né? Precisamos aprender mais todos os dias, gente. 8h50. Vamos lá, pode colocar mais uma produção, por favor. Diálogos imaginários. Estamos falando sobre essa situação que acontece aí, eu acho que com a maioria das pessoas, com todo mundo, né? Não tem quem não tenha diálogo imaginário um momento ou outro do seu dia. A Érica Santos, do Parque São Quirino, percebi que os meus diálogos imaginários aumentam quando estou mais isolada. A falta de trocas reais pode intensificar essa conversa interna constante, Sara? Sim, a gente precisa verificar o quanto ela está submersa nesses diálogos, né? Uhum. Se ele está em excesso, ela está nesse loop infinito, né? Se ele está durando por horas, impedindo que ela esteja com os amigos na vida real, por que que isso está acontecendo? A gente percebe que a internet, né, o excesso de telas, Uhum. a pandemia trouxe um pouco disso também, né? O É déficit nas verdade. habilidades Aham. sociais. Então, tudo isso é consequência ainda disso, né? E o estar sozinha, dialogando, muitas vezes no mundo da fantasia é muito mais fácil, porque eu consigo ter o controle da situação, né? Então, eu vou estar com as pessoas que eu quero, eu vou agir da forma como eu consigo ali na fantasia, mas que na vida real para mim é muito difícil. Então, se torna confortável, sendo que eu preciso elaborar estratégias para, no mundo real, encarar essas situações que são tão difíceis para mim.
Olha aí, interessante, né? A gente fica numa zona de conforto quando a gente está com esses diálogos imaginários internos, né? E a zona de conforto é algo interessante, porque é um conforto, mas nada acontece lá. Então você só vai ficar ruminando, ruminando, ruminando e não vai sair daquilo. Importante, viu, gente? Entender sobre zona de conforto também, tá? E principalmente quando a gente fala desses diálogos internos imaginários aí. 8h52, vamos lá, pode colocar mais uma, por gentileza, produção. Beatriz Moura, da Vila Industrial. Como controlar essas conversas na minha cabeça e conseguir ter a mente mais vazia em momentos de relaxamento, sem tantos diálogos internos aparecendo do nada? Como é que a gente faz para controlar, Tati? Olha, você colocar isso no papel vai te ajudar bastante. Uhum, Agora sim, vou puxar aqui para o meu lado, porque a terapia vai te ajudar muito a sim. organizar tudo isso, né? A ter aí um olhar para todos esses pensamentos de uma forma diferente. Então, focar na terapia Sim. seria ideal. Uma Quando a gente fala em terapia, perdão, pode concluir seu pensamento. Não, é só que uma outra estratégia também nesse processo é trazer para si. Então, ao invés de ficar pensando: "Nossa, como eu fiz aquilo", você falar: "Sara, calma, tá tudo bem, não tem problema". Uhum. Eu usar o meu nome para mandar mensagem ali para o meu cérebro: "Tá tudo bem, pode relaxar, você está aqui no banho, né, você não está correndo perigo, o que aconteceu, aconteceu". Então, chame-se pelo nome, busque sentir a água ali no seu corpo, né, esse contato, das sensações do, né, do Uhum. vapor ali, Uhum. do quentinho, do relaxamento, sentir o seu ambiente, traga, né, ali para o externo a sua concentração para poder minimizar um pouco. Olha aí que gostoso, né, deu até uma relaxadinha aí quando você falou. Muito bom. Agora, quando a Tati falou de terapia e tal, é importante a gente salientar que a terapia é algo magnífico, maravilhoso, Uhum. mas que a gente precisa entender que essa terapia, ela precisa nos acompanhar. Não só quando nós estamos no momento que a gente não aguenta mais, que a gente está explodindo, porque daí, gente, demanda muito trabalho, muito entendimento. E se a gente tiver aí um momento de terapia, estando tudo bem, tipo assim: "Ah, tô tudo bem, pra que que eu vou tô bem, pra que que eu vou terapia?". Aí que é legal, porque aí você Uhum. tem a oportunidade de praticar esse autoconhecimento, de ressignificar todas essas coisas, de uma maneira mais tranquila, né, uma Uhum. maneira mais calma. Então a terapia é algo, assim, bem interessante e eu falo que acho que a terapia deveria ser algo, assim, bem, para a vida toda, Sim, né, não tem um tempo determinado. Eu acho que a gente está conseguindo quebrar um tabu hoje, muito. que antes as pessoas falavam: "Ah, psicólogo? Não, mas eu não vou, né". Hoje não, "Ah, ó, hoje eu tenho terapia, né, hoje eu vou Uhum. falar com a minha psi", e tá tudo bem, e Uhum. isso é maravilhoso, porque é um momento de aprendizado, na verdade, a Sim. terapia, né, se torna Uhum. isso, não é? Importante isso, se torna mesmo, porque, como a gente falou, né, nós estamos em construção o tempo todo, e se conhecer é essencial para a gente tomar decisões mais assertivas na Uhum, nossa vida, né. sim. Isso nos traz muitos benefícios. Tem muitas pessoas, Rúbia, que têm essa dificuldade de procurar terapia para mexer com feridas. Sim, Mas claro. ao mexer com feridas traz muito mais tranquilidade, por mais que doa um pouco, né, Uhum. traz aquela sensação de, né, para Desconforto, que mexer com né. algo que já está lá escondido, mas que na verdade não está escondido, né. A Uhum. gente vai vivendo e trazendo para o presente o tempo todo, mas de formas diferentes. Então nós olharmos e termos a coragem para isso, isso nos facilita em todos os contextos futuros, É né. verdade, de repente você olha aquilo que está te incomodando com carinho, você ressignifica e você aprende a conviver com aquilo que estava guardado lá numa caixinha. Imperceptível, mas em algum momento dispara um gatilho e aquilo volta com toda a força Uhum. e te desestrutura totalmente. Então, a gente precisa aprender a ressignificar as coisas, inclusive esses pensamentos, né, que às vezes não são tão bons assim e que acabam nos incomodando. 8h56, dá tempo para mais uma? Então tá bom, vamos lá. Mais uma pergunta para a gente já partir para as nossas considerações finais aqui com as nossas entrevistadas, Estúdio Câmara de hoje, falando aí desses diálogos imaginários
imaginários, né? Por que que a nossa mente fala tanto, fala, em momentos que deveriam ser de descanso, principalmente. Gabriel Teles, Jardim Garcia. Quando revivo mentalmente uma briga antiga, olha isso, sinto meu corpo reagir como se fosse real. É comum que diálogos imaginários ativem essas respostas físicas de estresse. Vamos lá, Tati, por O favor. nosso corpo reage totalmente àquilo que pensamos. Uhum. Então, realmente aí olhando, né, para esse diálogo que já aconteceu, não foi muito bem resolvido talvez, né, o corpo vai reagir da mesma forma que às vezes até mais potencializada que naquele momento. Sim. E às vezes vem até um pensamento: "Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não falei aquilo?", né? Verdade. Como se fosse um contra-ataque muito mais forte até. Então, não foi resolvido. Uhum, É verdade, isso importante mesmo. olhar para tudo isso também, né. Sim. E o nosso cérebro, né, só repetindo, ele não Aham. consegue diferenciar o que é Real. imaginário do que é real. Então, se eu tô revivendo aquilo de forma constante, pode acontecer do meu coração acelerar, de eu ter crises de pânico, né, de isso ativar gatilhos diante de situações imaginárias, porque eu estou muito tempo submerso nessa fantasia. Nossa, gente, que conversa boa, que conversa importante. Tem mais alguma, produção? Fala comigo, 8h58, dá tempo para mais uma? Se der, pode colocar na tela aí, a gente já faz a última para irmos para as considerações finais. Muito bem, Luana Figueiredo, da Vila Industrial. Quando recebo uma crítica leve, minha mente transforma isso em um debate enorme. Isso acontece porque meu cérebro interpreta tudo como ameaça emocional. Isso aí é algo bem interessante, né? Às vezes as pessoas falam pra gente alguma coisinha assim mínima, e aí você faz aquilo virar um negócio que vai destruir a sua semana. Gente, explica, por favor. As duas agora, socorro, explica pra gente, que eu acho que essa foi uma pergunta maravilhosa. Vamos lá, Sara, começando por Sim. você. A gente tem que pensar que essa crítica, ela foi leve, aparentemente, mas para você ela teve um significado muito intenso. Então, o porquê? O porquê isso doeu tanto? A Uhum, qual crença está relacionada? Eu não posso falhar? Eu preciso ser amado por todos? uhum. Né? Então, se está relacionado a isso, eu preciso entender que eu vou falhar, eu sou um ser de Uhum, falhas, eu não sou uhum. perfeita e tá tudo bem, eu posso aprender e corrigir os meus erros. Eu também não preciso ser amada por todo mundo, né? Sim. Mas reconhecer que eu tenho pessoas que me amam e que eu busco ser a melhor versão de mim mesma a cada dia. Ou então, né, a crença de que o mundo precisa ser justo, mas o mundo nem sempre vai ser justo. Então, é entender essas crenças que estão potencializando uma crítica leve em algo, né, ali Enorme, aham. enorme, Que que fica acaba martirizando e sim, ruminando super, aquilo, aham. E né. acaba destruindo a semana, o seu Uhum. planejamento semanal, de Sim, repente até, você perde o sono e tudo, e às vezes o negócio não é tão intenso assim como, você está imaginando, né, e isso nos frustra, a gente precisa Uhum. aprender, né, Mas tudo Tati? isso está relacionado também ao meu registro, né. Uhum, Cada um de nós vivemos um registro até aqui. sim. Então, o que por fim está atrapalhando? Será que foram a minha história de vida familiar que me trouxe, né, um Aham. posicionamento de mais, autocrítica, autocrítica, cobrança. cobrança, ou se não ficar mais bloqueada com algumas críticas, Uhum. as críticas podem ser muito construtivas, mas por conta do meu registro, vai fazer eu ficar mais: "Não vou aceitar essa crítica é horrível para mim, não quero", né. Então, olhar para o seu registro e entender, de fato, o que traz o seu presente, o jeito de você agir hoje, vai ser ideal também, né. Gente, olha só, né, quanto ensinamento. Que maravilhoso nosso programa de hoje. Mais um programa, né, entregue assim de um jeito magnífico. Esses diálogos imaginários fazem parte da nossa natureza, mas quando começam a tirar o nosso sono, aumentar a ansiedade,
ou ocupar um espaço que deveria ser de descanso, é fundamental entender o que está por trás deles e buscar caminhos mais saudáveis. E é isso que as nossas entrevistadas trouxeram para a gente nessa manhã de quinta-feira. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Sara, obrigada pela sua participação, pela sua entrega, né? Vocês são magníficas, não tem nem o que falar, gente. Muito obrigada. Obrigada, Rúbia, obrigada pela oportunidade, né, pela participação de vocês e por nos dar essa chance, né, de trazer mais conhecimento às pessoas, ampliar a percepção de que não é um defeito nosso, né, mas sim um mecanismo do nosso cérebro, que eu posso assumir o controle, eu posso tornar esses diálogos saudáveis e ter uma vida mais leve, aproveitar nos momentos de relaxamento para realmente relaxar, elaborar estratégias e ser mais feliz. Ai, que delícia, né? Vocês falam, a gente viaja. Oh, meu Deus do céu. Tatiane, Isidoro, gratidão, obrigada por participar com a gente e por nos ensinar, né? A ver que a gente pode trilhar um caminho mais tranquilo, controlar os nossos pensamentos e fazer com que todos eles trabalhem a nosso favor. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, viu? Conhecer vocês. E pode contar com a gente. Ai, que bom, maravilhosas! E assim, a gente fecha o nosso programa de hoje, agradecendo a você pela audiência, pela companhia. Lembrando que amanhã é sexta-feira, nossa, gente, amanhã, olha só o tema de amanhã, Síndrome do Impostor. Ó, apesar de conquistas, diplomas ou anos de experiência, muita gente vive atormentada pela sensação de que não é boa o suficiente. Amanhã a gente fala sobre a síndrome do impostor, esse fenômeno psicológico que faz pessoas competentes duvidarem da própria capacidade. Isso acontece com você? Então não perde não, amanhã a partir das 8 da manhã, ao vivo, Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Agradecendo você, a nossa equipe, né, sempre muito focada e a gente conseguiu fechar mais um programa, feliz demais. Quero convidar você para continuar ligadinho aqui na programação da TV Câmara Campinas, daqui a pouquinho, direto da Central de Informação, a Íria, nossa jornalista de inteligência artificial, atualizando informações aqui de Campinas, do Legislativo, Brasil e mundo para você. Ao meio-dia, Gabriel Castro no Câmara Notícia e a nossa programação da TV Câmara Campinas, que está sensacional. Feito com muito respeito, muito carinho e competência de toda a nossa equipe do Grupo Mais, especialmente para você que está aí do outro lado, tá bom? Grande abraço, fique bem, uma ótima quinta-feira, controla os pensamentos aí, os diálogos, tá? E vamos embora, né? A gente consegue fazer aí um dia maravilhoso. Tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.